Olá, vamos começar a nossa segunda parte da aula de hoje. Então, na primeira parte aprendemos como derivar monômios, né? Então, expressões da forma x elevado a n, qualquer que seja o n. A gente conseguiu obter uma forma para derivar esse tipo de funções. Vamos começar a expandir um pouco mais, né? Então, a gente já sabe derivar funções da forma f de x igual a x elevado a n. O que vamos fazer agora? Com, com o que vamos ver agora, conseguir também derivar expressões da forma uma constante multiplicado por x elevado a n. Tá? Então a gente começa com a seguinte observação. Pega uma função f que vai dos reais em reais e c um número real qualquer. C é uma constante. Tá? E aí vamos olhar para a função g de x, que na verdade é a função uma constante multiplicada pela função f de x. Tá? Então o que a gente quer saber? Assim, dado que a gente sabe a derivada da função f, suponho que você já sabe a derivada da função f. Como é que fica a derivada da função g? Né? Como é que fica a derivada da função g? Isso eu estou perguntando no sentido como é que fica a derivada da função g sabendo a derivada da função f. Né? Como é que a gente olha isso? Né? Então vamos lá, aqui vamos à definição de novo. Então você vai calcular a derivada da função g de x sobre dx, que é igual, né, limite quando delta de x tende a zero, g, né? Agora eu estou considerando a função g. Então é g de x mais delta de x menos g de x dividido por delta de x. Tá? Então aqui a gente voltou a usar a nossa definição de limite. Então isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a zero de... Agora a gente substitui a expressão de z. Aqui é a hora que a gente substitui a nossa troca, né? A g de x pela sua expressão. Então, g de x mais delta de x, a gente olha a expressão da nossa função g, né? Ela é basicamente você pegar a função, o número real c, multiplicar pela f de x. Então, aqui, o que vai acontecer nessa parte? Que vai ser c vezes f calculada no mesmo elemento que estava sendo calculado a g, que é no x mais delta de x. Tudo bem? Menos, de novo, g de x. Quem é g de x? É o c multiplicado pela f de x. Isso aqui tudo continua sendo dividido pela delta de x. Então, isso aqui é igual ao limite quando delta de x tende a zero de... O que a gente pode fazer? Aqui tem um c multiplicando, c multiplicando. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo c vezes... Aí eu posso colocar entre parênteses o que sobra, que é o f de x mais delta de x menos f de x sobre delta de x. Né? E agora aqui a gente usa aquelas propriedades de limites que vimos na aula sobre limites. Então, isso aqui na verdade é igual. Então eu tenho o limite de uma coisa multiplicando por outra. Né? Então, uma propriedade do limite permitia que o produto, né? O limite do produto era igual ao produto dos limites. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite quando delta de x tende a zero de c vezes o limite quando delta de x tende a zero de f de x mais delta de x menos f de x sobre delta de x. Tá? Então eu só separei, né, o produto. E de novo, o limite de uma constante, quando o delta de x tende a zero, mas não importa, o limite de uma constante é sempre esse valor da constante. Então aqui simplesmente vai dar c vezes... Agora que é legal, né? Se você olhar essa expressão aqui, ó, limite de delta x, limite quando delta x tende a zero dessa expressão, que é o f de x mais delta x menos f de x sobre delta de x, isso aqui é o quê? Né, se você lembrar. Isso aqui é a derivada da f no ponto x. Então, isso aqui, na verdade, é a derivada da f no ponto x.
Então deu isso, deu a constante multiplicada pela derivada da f no ponto x. Então resumindo, né? Resumindo, a derivada em relação a x da função que é c vezes a f é simplesmente você tira o c para fora. Você tira o c, multiplica pela derivada da f no ponto x. Tudo bem? Então o resumo da história, então o que a gente fez aqui em cima é uma prova, né? Mas o resumo da história é isso, né? Quando Então, você tem uma constante multiplicada por uma função. A derivada dessa constante multiplicada pela função, você tira a constante e multiplica pela derivada da função. Tudo bem? Então, você está aqui derivando a constante, simplesmente ela sai da derivada. Tudo bem? Então, o resumo aqui da nossa história, dessa parte aqui é isso. Você tem uma constante multiplicada pela função. A derivada disso, você tira a constante e multiplica pela derivada da função. Tudo bem? Então a constante ela simplesmente sai da derivada. Eu coloquei um exemplo aqui. Não posso colocar aqui. Né? Então, vamos. Onde que a gente usa isso, né? Qual que é a utilidade disso? Vamos olhar um exemplo. Então, considere f de x igual, vamos olhar a expressão agora, 3x ao cubo. Quadrado, vai. Quarta. Aí você olha. Se fosse a expressão x à quarta, a gente já sabe derivar, né? A gente olhou na primeira parte da aula, a gente deduziu que derivada de x à quarta a gente sabe calcular, dá 4x ao cubo, tudo bem? A gente aprendeu na primeira parte da aula. Só que agora isso aqui é um pouco diferente, porque tem um 3 aqui multiplicando, né? Como que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Então, a derivada em relação a x dessa expressão inteira, que é 3x à quarta, vai ficar assim, ó. Então é isso que a gente quer derivar, né? A expressão 3x à quarta. Como a gente viu aqui em cima, que a gente tinha deduzido, quando você tem uma expressão dessa forma e o número aqui, esse 3 é uma constante, você simplesmente tira a constante para fora. Então aqui vai ficar 3 vezes a derivada em relação a x da expressão x à quarta. Tudo bem? Simplesmente a constante aqui, ó, ela sai, tá? A regrinha é simples assim, simplesmente a constante sai. Então agora você continua, então isso aqui vai ser igual a 3 vezes. Aí a derivada de x à quarta, aprendemos na primeira parte da aula. O que é? Usa a regra do tombamento. Então 4 que está aqui cai, então vai ficar 4 x. Aí a potência aqui ela diminui em 1. Então 4 menos 1, 3. Tudo bem? Bom, aí você termina então, ó. Fica assim, ó. 3 vezes 4 vezes x ao cubo. 3 vezes 4, 12. Então, pro final fica 12x ao cubo. Tudo bem? Tá? Então, legal, né? Porque a gente já sabe fazer derivada de funções da forma x elevado a n. Agora, a gente também sabe fazer a derivada de função de um número multiplicado por x elevado a n. Né? Nesse caso, esse aqui foi um exemplo particular. Tudo bem? Então, a gente já tem mais essa regrinha aqui. Diz que se eu tiver uma constante multiplicada pela função, a derivada é a constante multiplicada pela derivada da função. Tudo bem? Então aqui está um exemplinho. Tá, então o que a gente está obtendo agora? Como eu tinha comentado no começo, né? A gente sabe, né? A gente obtém derivadas de funções elementares usando a definição de derivada. Tudo bem?
E mesmo essas funções elementares, quando você vai fazer aquele limite, pode ser que chegue alguma coisa bem complicada que você vai ter que usar algum artifício para conseguir calcular o limite. Mas, uma vez que a gente sabe como que é a derivada das funções elementares, a gente quer que, quando a gente tiver uma função complexa que seja construída a partir das funções elementares, tem um meio, né, de você obter a derivada dessa função complexa através da derivada das funções elementares. Então a gente viu, primeiro, a gente viu a derivada de funções da forma x elevado a n. Aí a gente também aprendeu quando você tem uma constante, né, o número real multiplicado pela função, como é que fica a derivada nesse caso. E agora outra regra de derivação que vamos olhar aqui é a soma, né? O que é a soma? Você tem duas funções, você faz a soma dessas duas funções. Aí de novo, o que você quer? Você quer obter a derivada da soma como sendo alguma coisa relacionada à derivada de cada uma das funções. Tudo bem? Como aconteceu no limite, né? Você tem um limite de uma soma. Lá o que acontecia era que o limite da soma era igual à soma dos limites. Aqui vai acontecer uma coisa bem parecida, né? Que é o que está dizendo aí, que a derivada da soma de duas funções é igual à soma das derivadas. Mais especificamente, né? Se tem uma função, duas funções fg de a em b, então a derivada da soma é a mesma coisa que você somar as derivadas. Tudo bem? Então você pode derivar um, depois derivar o outro, aí no final você soma para te dar a expressão da derivada da soma. Tudo bem? Então a derivada de f mais g é igual a derivada de f mais a derivada de g. Onde que a gente pode aplicar isso, né? Por exemplo, vamos então agora complicar um pouquinho mais. Pense nessa função f de x igual a 2x ao cubo mais 4. Né? Então como é que fica a derivada dessa função? Cheguei a escrever? Deixa eu ver. Né? Como a gente calcula a derivada dessa função? Então isso aqui vai ser, então, ó, derivada em relação a x dessa expressão inteira aí, que é 2x ao cubo mais, eu vou até escrever com vermelho, mais 4. Tá? Ó, essa função f, você pode pensar ele como sendo a soma de 2x ao cubo mais 4. Você pode separar assim, né? Por isso que eu até escrevi o mais aqui separado. Então, o que, que aquele resultado dizia? Que a derivada dessa soma é igual à soma das derivadas. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo a derivada em relação a x de 2x ao cubo mais, né? Agora você pode quebrar a derivada, mais a derivada em relação a x da função constante igual a 4. Tudo bem? Bom, aqui, de novo, a gente vai usar outra regrinha, aquela regrinha que tinha aprendido um pouco no começo dessa segunda parte da aula. Esse 2, como o 2 está multiplicando essa função, o 2 pode sair da derivada. Então, aqui vai ficar duas vezes a derivada em relação a x da função x ao cubo, mais, vamos lá, derivada da função constante. Isso a gente viu no primeiro exemplo do começo dessa aula. Derivada de função constante é zero, que vai dar só zero. Tudo bem? Então isso aqui vai ser igual a... Bom, aqui continua o 2. Derivada de x ao cubo. A gente já aprendeu. Usa a regra do tombamento. Então 3 cai. Vezes x. Aí o expoente cai de uma unidade. Vai para 2. Então,
a derivada dessa expressão 2x ao cubo mais 4 deu igual a 6x ao quadrado. Então, o que a gente concluiu, né? Que a derivada em relação a x da expressão 2x ao cubo mais 4 deu igual a 6x ao quadrado.